Certo, podemos agora manipular nosso arquivo index.php. Em projetos MVC, Model View Controller, o arquivo index atua como front controller, controlador frontal. Quando trabalhamos com o padrão MVC, Model View Controller, utilizamos o roteamento, ou seja, as rotas da aplicação. E é exatamente essa a função do front controller, index.php, no MVC. Ou seja, em vez de cair diretamente na página inicial, index.html, o projeto faz um roteamento para o controller, que é o responsável por processar a requisição e então carregar a view correta. Este é o princípio básico da gestão de conteúdo, especialmente do conteúdo personalizado, algo que você deverá aprofundar mais tarde. É também o fundamento ao trabalhar com sistemas de gestão de conteúdo, CMS, como o WordPress. Como estão observando, no vídeo existe um pequeno bloco de código na tela, PHP, para escrever códigos da linguagem PHP. Eles devem estar dentro desse bloco. Não é uma recomendação para esse projeto você saber programação. Porém, se você já tiver um pequeno conhecimento, isso irá te ajudar muito. Mas é claro que você, como estudante ou entusiasta de tecnologia, deve estar estudando lógica e algoritmos, com os materiais disponíveis. Nesse contexto, a linguagem do nosso controller é o PHP. É a linguagem que domina a web, feita quase exclusivamente para ela, diferente de outras linguagens como Python e Node.js, que são geralmente desenvolvidas para propósitos gerais. O PHP nasceu focado no ambiente web. Mas o PHP tem várias particularidades que podem confundir iniciantes. Portanto, recomendo focar inicialmente mais no conceito e na estrutura, e não em cada trecho ou palavra do código. Portanto, não se assuste. Ele irá possuir algumas peculiaridades e será mais extenso e verboso que linguagens como Lua ou Python, por exemplo. Lembre-se, não é preciso decorar tudo isso de imediato. No vídeo, estamos definindo o ponto de partida para o nosso projeto. Nesse caso, é o nosso diretório raiz, representado pela //. A função define é uma função nativa do PHP, usada para criar uma constante. Quando você vê uma estrutura com parênteses em programação, geralmente é uma função. Uma função recebe ou pode receber parâmetros, ou seja, conteúdo que será trabalhado dentro dela. A função define é uma função interna do PHP, ou seja, faz parte da biblioteca padrão da linguagem, e não foi criada por nós. Apenas a chamamos passando os parâmetros que serviram para o contexto do nosso projeto. Root Path. Ele garante que, não importa onde o código seja executado, você sempre terá uma referência absoluta e imutável para a pasta principal do seu projeto. Portanto, a função define está apenas sendo chamada e não criada por nós. E ela informa ao nosso código que o diretório de referência será o diretório raiz. Talvez você esteja um pouco confuso com esse assunto de diretórios e estrutura de pastas. Como a maioria dos servidores roda em um ambiente Linux, nosso projeto no Infinity Free não é diferente. Por isso, é recomendável estudar um pouco sobre Linux e sua estrutura de arquivos, à medida que você avança em conhecimento. No momento, para este projeto, esse conhecimento ainda não será necessário. No entanto, para um desenvolvedor full stack, que é a nossa abordagem aqui, esse conhecimento será indispensável à medida que sua evolução profissional avança. Ao observarmos a tela, vemos que estamos definindo um trecho de código em PHP. As variáveis são identificadores que armazenam alguma informação na memória. Essa variável $acal será responsável por capturar a rota da aplicação ou definir um valor padrão, lista. Como eu já havia explicado, o PHP possui várias funcionalidades built-in
voltadas para o desenvolvimento web. Por isso, você notará que, na maioria das vezes, apenas irá copiar e reutilizar trechos de código em vez de ficar necessariamente decorando sintaxes. No entanto, o conceito e o uso dessas funcionalidades devem sim ser estudados com calma. Por fim, o $get é um array superglobal do PHP, que armazena todos os dados enviados para o servidor através da URL, após o ponto de interrogação. Em PHP, as variáveis são declaradas começando com um símbolo de cifrão $. Há um pequeno erro no código do vídeo. Evite copiar e colar esse código cegamente no seu projeto sem entender a lógica, mas saiba que a estrutura em si é correta e essencial para o roteamento MVC. A palavra-chave switch é uma estrutura de controle de fluxo do PHP, e não uma função ou uma variável. Portanto, mas no vídeo, nesse momento, está sendo passado como uma variável por erro de digitação, mas sua sintaxe continua certa. A estrutura switch é usada em estruturas de casos como essa que estou apresentando para vocês. Essa é uma estrutura condicional, que analisa a situação, executa um bloco de código se o caso for verdadeiro. Em programação, muitas vezes precisamos guiar o código conforme as orientações dos dados. Para nos ajudar nisso, usaremos estruturas chamadas de condicionais. A estrutura que está sendo mostrada neste vídeo é o switch, mas a estrutura condicional mais comum para iniciantes é o if-else. No entanto, isso não importa para você no momento, pois você está apenas seguindo meus passos para criar este projeto. Mas o mais importante é que você entenderá a importância de usar uma estrutura condicional e como ela direciona o fluxo do código, dependendo se uma afirmação é verdadeira ou falsa. No caso dessa estrutura que estamos criando, ela serve como um controlador de rotas. Ela decide qual lógica executar com base na URL. Em projetos que seguem o padrão MCV, o arquivo index é o coração do roteamento, ou front controller. A estrutura condicional switch está analisando o valor da variável ação, que é obtido da URL, example, action igual this, e direcionando o fluxo do código para o bloco correto. De acordo com o padrão MVC, no primeiro caso, lista é executado quando o usuário acessa a URL sem uma ação específica. Então, esse conteúdo deve ficar muito intenso para você. Melhor pararmos por aqui e continuar no próximo vídeo.